Amém, queridos. Vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 12. Mateus, capítulo 21, leitura a partir do verso 12. Nós estamos numa série de mensagens de Páscoa, tá, querido? Chamada O Caminho da Redenção. E o tema do nosso sermão nessa manhã se chama Restaurando o Propósito e a Adoração da Casa de Deus. Restaurando o propósito e a adoração da Casa de Deus. Mateus, capítulo 21, leitura a partir do verso 12. Todos acharam? Amém? Amém? Vamos ler. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes o louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Até aqui, queridos. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a compreender essa mensagem. Espírito Santo, testifique nossos corações. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. Esse texto, Pai, é tão atual. Ele fala sobre tantos problemas na contemporaneidade da igreja. Por isso, nos ajuda na assimilação dessa mensagem. E a respeito de mim mesmo, Senhor, glorifico o Teu nome na igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós falamos na semana passada, a nossa série de mensagens se chama O Caminho da Redenção. E por que o caminho da redenção? Porque ele remonta o caminho de Jesus em Jerusalém, com uma série de atos proféticos, mas principalmente com o objetivo de se revelar como o verdadeiro Cordeiro Pascal. Por quê? Porque ele vai para Jerusalém na semana de Páscoa, para poder se entregar no seu ato de redenção. Mas a gente também viu que, de forma anterior a essa redenção, Jesus ele estabelece uma série de atos proféticos para poder revelar que ele é o Messias, que ele é o Redentor. E nós estudamos na semana passada Jesus entrando nas portas da cidade de Jerusalém ao som de hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, sendo reconhecido como Messias pela multidão, sendo reconhecido como Redentor do povo de Deus. Passados um dia, Jesus ele estabelece outro ato profético para revelar que ele é o Messias, para poder revelar que ele é o Senhor do templo. E o que ele faz? Ele purifica o templo. Ele purifica o templo. Ele purifica o culto do templo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, e por isso o tema do nosso sermão se chama Restaurando o Propósito e a Adoração da Casa de Deus. Restaurando o propósito e a adoração da Casa de Deus. O texto fala, queridos, que Jesus ele entra no templo
na parte externa do templo. Quem já estudou um pouquinho do Novo Testamento sabe que o templo ele tem várias repartições, né? Tem o pátio externo do templo, tem o lugar santo, tem o Santíssimo Lugar. Só que, de forma diferente, o pátio do templo ele podia ser acessado por qualquer pessoa, né? Por gentios, por judeus, por pessoas que se encontravam em alguma enfermidade. Todas elas tinham acesso àquele lugar. E era ali também que os sacrifícios eram estabelecidos, né, pelos sacerdotes. E o texto fala que Jesus ele entra no pátio externo do templo e o que ele vê é uma feira. Né? O que ele vê é uma algazarra de pessoas comprando, vendendo, fazendo barulho, com muito comércio. Mas é importante a gente ressaltar aqui, queridos, que essa era uma prática comum. Esse comércio que era estabelecido dentro do templo era uma prática comum e até certo ponto necessária. Por quê? Porque na Páscoa, queridos, muitos estrangeiros vinham de outros países. E como é que faz para você levar um animal de um país para o outro? Né? De uma região para outra, podendo ser roubado. Né? Imagina, você caminhar por milhares de quilômetros com um animal para você oferecer como sacrifício e no meio do caminho você ser roubado. Né? Ou então a pessoa leva um animal de um país para o outro e chega lá e ele percebe que ele não cumpre com os requisitos cerimoniais e o animal tem que ser deixado de lado. Então, essa prática ela era comum e até certo ponto necessária. Só que qual que é o grande problema de tudo isso? Aquilo se tornou fonte de lucro. Aquilo virou um comércio. E no lugar de se tornar um meio de facilitação para a adoração ao Senhor, passou a se tornar um fim para obter lucro sobre as pessoas e extorquir aqueles que eram frágeis, que não tinham tanta grana, que vinham de longe, os estrangeiros. E basicamente, irmãos, o que era feito? Os sacerdotes eles cobravam uma alta taxa aos comerciantes ali para poder vender aqueles animais, fazer o câmbio de moedas. E como consequência disso, o preço dos animais ficava inflacionado. Se o comerciante tinha que pagar uma alta taxa para os sacerdotes, então quem sofria era o povo, que tinha que pagar altas taxas por uma ovelha, por uma pomba, por uma rolinha, né? E as taxas que eram cobradas para que o câmbio da moeda fosse feito, porque imagine que os estrangeiros vêm com moedas estrangeiras. E dentro do templo, as moedas que eram aceitas eram moedas judaicas. Então, os animais eram inflacionados e a taxa de câmbio também era muito alta. E para piorar a situação, muitas pessoas que arriscavam levar um animal de um país para o outro e colocar ali como sacrifício dentro do templo, muitas vezes corriam o risco dos sacerdotes não aceitarem aqueles animais. Para quê? Para extorquir mais eles. E fazer eles comprarem no templo. E sabe qual é o pior, queridos? Esse animal que era rejeitado, os sacerdotes pegavam e colocavam no comércio de novo. Para lesar outra pessoa. E ganhar mais dinheiro. Foi isso que o templo se transformou. E foi esse o cenário que Jesus olhou e se indignou. E qual é a primeira coisa que Jesus fala diante desse quadro tão caótico? Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Qual é o objetivo do templo, queridos? O objetivo do templo era fornecer ao povo de Israel um lugar de purificação, de arrependimento, de oração, de ação de graças. Mas aqueles sacrifícios se tornaram um fim em si mesmo. E um instrumento de lucro, de extorsão, de exploração. E sabe qual é o mais interessante, queridos?
Jesus ele cita um texto de Isaías, capítulo 56, versos 6 e 7. E esse verso que Jesus cita, quando fala que o templo é a casa de oração de Deus, como um todo, diz o seguinte: aos estrangeiros que se achegam ao Senhor, os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada de oração para todos os povos. O objetivo do templo era servir de testemunho do Senhor para todas as nações, para todos os povos. O intuito do Senhor é que judeus de todas as nações viessem no templo para adorarem de forma harmônica ao Senhor. E o que os sacerdotes estavam fazendo? Explorando os estrangeiros, colocando prescrições ainda mais pesadas aos estrangeiros. Olha a distorção, queridos. Olha o que o templo se tornou. E depois de Jesus falar sobre o real propósito da casa de Deus, que era ser uma casa de oração, uma casa onde todos os povos pudessem ter o testemunho do Senhor, de arrependimento, agora Jesus ele fala aquilo que o templo se tornou. Ele diz o seguinte: vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões. Um covil de ladrões. E essa mensagem, queridos, ela deseja comunicar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, por que Jesus está chamando aqueles sacerdotes, aqueles religiosos de ladrões? Porque eles estavam instrumentalizando o que é sagrado, santo, para o seu próprio lucro. Eles estavam se utilizando dos meios do Senhor para o seu próprio benefício. Por isso eles foram chamados por Jesus de ladrões. Pessoas que se apropriam daquilo que é santo, sagrado e que pertence à glória de Deus para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, é um ladrão. Mas Jesus ele fala que o templo se tornou um covil de ladrões. O que significa covil? Covil é esconderijo, né? É a cúpula dos ladrões, aonde eles arquitetam, aonde eles se escondem, aonde eles pensam o que vão fazer. O que Jesus está querendo dizer com isso quando ele fala que o templo se tornou um covil, um esconderijo de ladrões? Aqueles sacerdotes, com a sua hipocrisia, com a sua vaidade, com a sua ganância, passaram a se esconder atrás da religiosidade. Aqueles homens passaram a se esconder atrás do templo, atrás dos sacrifícios, atrás dos ritos, mas na verdade eles eram homens maus, gananciosos, que estavam em busca do seu próprio bem e não do bem do Senhor. Por isso o templo se tornou um covil de ladrões. Os sacrifícios, o sacerdócio virou uma máscara para a hipocrisia. Como diz Jesus para os sacerdotes do seu tempo, falando que a espiritualidade deles parecia ser sepulcro caiado, né? É basicamente isso. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro bonito, né? Com boa ornamentação por fora, mas por dentro está podre. É isso que se tornou o templo dos tempos de Jesus, um esconderijo de ladrões, que se escondiam atrás da religião, dos ritos, do templo, do sacerdócio, para esconder a sua maldade, a sua ganância. Então, de uma forma muito objetiva, queridos, Jesus está dizendo que o templo perdeu o seu propósito como casa de oração. E, na verdade, se tornou um esconderijo de ladrões,
um lugar de hipocrisia, onde a religiosidade é usada como máscara para as suas práticas maldosas de injustiça. E aqui, queridos, eu vou trazer alguns aspectos que corromperam ao culto no templo naquele tempo. Em primeiro lugar, os sacerdotes colocavam um jugo pesado sobre as costas dos estrangeiros e mais pobres, com requisitos ainda mais esmagadores de compra de animais e câmbio de moedas. Ou seja, um lugar que deveria servir de oração, de refrigério, de arrependimento, de restauração, se tornou um lugar onde as pessoas carregavam jugos ainda mais pesados. Em segundo lugar, os sacerdotes se utilizavam de meios santos que deveriam beneficiar o culto para se auto-beneficiar, como ladrões na casa de Deus. Quantas coisas a gente não vê parecida com isso aí, filhos? Pessoas se utilizando daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, para o seu próprio benefício. Para extorquir gente sofrida. Para extorquir gente fragilizada. Para o seu próprio benefício. Quantas pessoas, quantos líderes, quantos pastores a gente não vê hoje que se colocam como ladrões daquilo que é sagrado e daquilo que é santo? Em terceiro lugar, a única adoração prestada naquele recinto era ao dinheiro e ao lucro, e não ao Senhor. O Deus daqueles homens não era Yahvé, era Mamon. Era o poder, era o dinheiro, era o lucro. Era isso que aqueles homens queriam. Mais e mais. Mesmo que isso significasse colocar peso sobre os mais frágeis. O templo deixou de ser um lugar de confissão, oração e purificação espiritual e se tornou um lugar de esconderijo para o pecado. Por detrás de uma formalidade religiosa vazia. Todos aqueles ritos que aqueles homens faziam eram vazios, eram ocos. Porque por detrás daquilo, eles eram homens gananciosos, pecadores. E a gente precisa tomar cuidado na igreja com essas questões também, queridos. Nós não podemos achar que a igreja é um esconderijo para a nossa miséria, para o nosso pecado. Porque, como consequência disso, percebemos que nenhuma demonstração de piedade externa, sozinha, pode nos livrar do juízo de Deus. Porque Ele olha para a nossa alma, para as nossas intenções. Então, ainda que a gente venha aqui, adore, expresse aquilo que externamente a gente faz todo domingo, se o nosso coração estiver quebrado, se o nosso coração estiver distante de Deus, nada vale. Nada vale. Religião vazia. Ritos vazios. Liturgia vazia. Pautada somente de externalidade. Mas Jesus aqui, queridos, ele faz um contraste muito interessante entre o culto dos religiosos, dos sacerdotes, e o culto que a igreja deveria oferecer. O texto fala, queridos, que um coxo e um cego se aproximam de Jesus. E diferentemente da forma como ele tratou os cambistas e aqueles comerciantes, expulsando eles, Jesus acolheu aqueles homens com alegria. Aqueles coxos, aqueles homens aflitos, os olhos de justiça, de indignação voltado para aqueles homens que comercializavam a fé, se tornou um olhar de ternura, graça e misericórdia, quando ele viu homens aflitos se aproximando dele. E aqui Jesus quer dizer, queridos, que
O verdadeiro culto a Deus não está nos ritos vazios, mas no quanto nós colocamos o nosso coração em serviço ao aflito dentro da igreja. No quanto nós colocamos o nosso coração em disposição e serviço àquele que sofre dentro da comunidade de fé. É isso que Jesus está querendo ensinar. E às vezes, queridos, nós somos assaltados na igreja com tanta preocupação desnecessária, enquanto tem uma porção de gente sofrendo no nosso meio. A gente se preocupa com estrutura, com organização, com escala, com tarefa, e tem uma porção de gente sofrendo do nosso lado. Tem uma porção de gente precisando de ajuda, aflita. Jesus está querendo dizer que no reino de Deus, pessoas são mais importantes do que organizações. Pessoas são mais importantes do que estrutura. Pessoas são mais importantes do que números. Pessoas são mais importantes do que sistemas, do que rituais. A casa do Senhor é uma casa de oração porque nela a alma do aflito é abraçada. Porque nela a alma do aflito é restaurada. E o que a gente tem feito a respeito disso? Aqueles sacerdotes, eles faziam algo completamente contrário. Ao invés de ministrar sobre a vida daqueles aflitos, na verdade, eles colocavam mais requisitos, mais regras, tornando a vida daqueles homens mais difícil do que já é. Porque imagina você ter que carregar uma enfermidade. E no lugar de receber graça e misericórdia, você recebe mais regras, mais prescrições, mais ritos, tornando a vida daquelas pessoas ainda mais difícil. E muitas vezes é isso que acontece, queridos. Quantas pessoas não saem da igreja machucadas? Porque no lugar de ser abraçadas, cuidadas, discipuladas, amadas, foram exploradas. Quantas? Aqui na nossa igreja a gente recebeu várias. E uma coisa que eu sempre pontuo nos líderes de ministério aqui é o seguinte: eu não estou preocupado com a produtividade de ninguém, estou preocupado com a alma das pessoas. Como é que você tem andado? Você está bem? Como é que está seu coração? E eu não estou querendo dizer aqui, queridos, que o planejamento, a estrutura não seja importante, tá? Mas ela é importante quando ela está a serviço das pessoas. E não o contrário. Se a estrutura, se o planejamento não estiver a serviço das pessoas, do aflito, então a gente está tudo errado. Da alma das pessoas, então a gente está errado. Porque quando a estrutura, a organização se torna um fim em si mesmo, a gente começa a tomar atitudes em detrimento das pessoas. Porque a gente está mais preocupado com o prédio, com o CNPJ, com a instituição. E Jesus ele fala que o principal mandamento é amar a Deus e aos nossos irmãos. E como que a gente tem amado os nossos irmãos? Como, Deus? Por isso aqui na nossa comunidade de fé, a gente enfatiza o tempo todo, chega a ser chato. Os principais ministérios da nossa igreja se chamam discipulado e pequeno grupo. Discipulado e pequeno grupo. Você quer comunhão? Vai para o pequeno grupo. Você quer cuidar, você quer ser cuidado? Tenha discipulado. O que não falta na igreja é gente aflita, precisando de um irmão para poder caminhar junto, para poder crescer na fé, se cercar de boas amizades que edificam, que fazem a gente crescer.
Mas enquanto a gente estiver preocupado com aquilo que não é importante, primário no reino de Deus, a gente vai falhar essa igreja. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós temos responsabilidade uns com os outros na comunhão e no cuidado. A igreja não frutifica espiritualmente simplesmente por ter uma grande estrutura, mas sim quando entende que temos uma responsabilidade com o nosso irmão. É assim que a igreja frutifica. Quando nós encontramos na igreja um lugar de cuidado, de discipulado, de amor, de misericórdia, de graça. Tudo aquilo que os sacerdotes haviam abandonado. E Jesus ele frisa muito bem quando ele conta a parábola do bom samaritano, né? Ele explicita isso. O sacerdote vai embora, o levita vai embora. Esse é o quadro da casa de Deus naquele tempo. As pessoas estavam em último plano. Mas nós queremos ser uma igreja que cuida do aflito, que cuida daquele que está cansado, sobrecarregado, que está preocupado com a alma, com a espiritualidade, e não com o quanto ela pode te dar ministerialmente na igreja. Os ministérios, eles só vão ser verdadeiramente produtivos quando as pessoas elas forem cuidadas verdadeiramente. E Jesus estabelece um outro aspecto para o verdadeiro culto. Depois de apresentar o verdadeiro culto, a essência do culto, que envolve a nossa preocupação com o outro, agora Jesus apresenta dois tipos de coração. O coração dos sacerdotes e o coração das crianças. O texto fala, queridos, que algumas crianças, ao verem Jesus curando aquele cego, aquele coxo, elas começaram a louvar o Senhor, usando a mesma expressão que foi usada quando ele entrou em Jerusalém: Hosana ao filho de Davi. E comentando sobre esse texto, o teólogo de Carson, ele fala algo interessante, ele diz o seguinte: o humilde percebe as verdades espirituais com mais rapidez do que os arrogantes. As crianças pegaram os clamores da entrada triunfal de Jesus, que houve mais cedo, e sem inibições e ceticismo, repetiram entusiasticamente o cântico e a adoração, alcançando a verdade mais depressa do que aqueles que se achavam sábios. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a nossa adoração deve ser como de uma criança. Uma adoração sincera, entusiasmada, autêntica. E para ficar claro para os irmãos, eu vou dar um exemplo. Imagine que tem uma criança e um adulto. E cada um deles recebe o mesmo presente. A criança, como já é de baixo, que a gente já conhece, ela vai pegar, vai abrir o presente ali, entusiasmada, vai rasgar e vai começar a brincar com aquilo naquele momento, né? Tão entusiasmada que ela fica, tão autêntica que ela é. O adulto talvez ele vai abrir, mas agradecer por educação, né? Mas vai tratar com certo desdém, porque ele não precisa tanto daquele presente. E a grande realidade que eles é que a criança não precisa de muito para se divertir, né? A criança ela só precisa de uma vasilha Tupperware que ela vai brincar, né? Minha avó dizia que quando eu era criança eu ficava horas com as vasilhinhas dela de Tupperware, com soquete, ficava brincando. E o que esse texto está querendo dizer, queridos? Que nós devemos encarar Jesus, a sua adoração, como uma criança entusiasmada, sincera, que trata as coisas do Senhor com um desejo valioso.
e não como uma adulta ranzinza que tratou a fé como uma religião automática. Ok, já sei, já. Você sacrificou todo. Certo por isso. Mas e a alegria, e a sinceridade, e o entusiasmo. Queridos irmãos, às vezes, a gente é assaltado com uma série de problemas, né? Sofrimentos, dificuldades. E isso esquece a nossa fé. Isso nos distancia do Senhor. Ao ponto de a gente entrar muitas vezes e sair dele e nada necessita. Porque o nosso coração já não é mais como uma criança que aguarda com expectativa como uma dádiva do Senhor. Então, às vezes, o manancial de Deus está passando aqui e ninguém mergulha. Ninguém recebe. A gente vê o nosso irmão sendo renovado ao nosso lado, adorando, de forma autêntica, sincera, e a gente entra e sai do mesmo jeito. Tratando como se fosse qualquer coisa. A gente precisa ter um coração sincero, alegre, autêntico, entusiasmado como uma criança, que vê isso aqui como uma dádiva do Senhor. Até não, querido. Deus vai continuar derramando daquilo que ele tem para entregar no nosso reino, mas a gente vai ser os nossos sacerdotes. E não vai dar evidenciar, totalmente esses do lado dele. O que é uma dádiva? A igreja é uma dádiva. O mundo é uma dádiva. Só se apropria disso. Se prepara para isso. Ou como uma criança de forma sincera, alegre. Porque senão, queridos, o culto vai continuar sendo qualquer outra coisa para mim. Menos no lugar de renovo. Aproveite a comunhão dos irmãos. Reversa com eles. Persevere. Nós precisamos ser uma criança, Deus. Precisamos viver crianças, com reino de Deus. Para concluir, queridos, assim como Jesus, ele falou o culto de Jerusalém, o verdadeiro Messias, ele também deseja restaurar o nosso coração. Ele também deseja restaurar a maneira como a gente oferece o nosso culto a ele. Primeiramente, ele quer que o nosso culto seja um lugar de confissão, arrependimento, gratidão, louvor. Esse é o propósito central da nossa reunião com a igreja. Nada deve ser mais importante do que a nossa disposição de adorar o Senhor. Além disso, queridos, Jesus ensina que o culto que agrada a Deus vai além de cerimônias, vai além de ritos, envolve o nosso serviço aos aflitos e necessários no meio da nossa comunidade de fé. No reino de Deus, as pessoas são mais importantes do que a estrutura de organizações. O Senhor se preocupa mais com a saúde de fé do que com qualquer outra coisa. E por isso devemos receber essa mesma preocupação do Senhor. Se o Senhor se preocupa mais com a saúde da nossa fé, com a nossa espiritualidade, o que nós vamos fazer diferente? Nós precisamos abraçar aquele que precisa ser abraçado. Amar aquele que precisa ser amado. Cuidar daquele que precisa ser cuidado. E por fim, queridos, Jesus deseja resgatar no nosso culto a fidelidade e o entusiasmo do caminho. Se alegra na comunhão dos santos. Porque vai chegar o dia, queridos, em que nós nos regocijaremos na eternidade. Se alegrar do culto divino é preparar o nosso caminho na eternidade. Não adianta nada, queridos, nós dizemos que na Nova Jerusalém a gente vai se regozijar.
vai se alegrar, vai adorar o Senhor, vai viver para Jesus de minha mulher, vai para a igreja e de uma maneira a gente quer preparar o caminho para a volta de Jesus. De que maneira a gente quer preparar o caminho para a Nova Jerusalém? Só a gente com oração muito para Deus. Meu Deus.